Eu vou exemplificar cada um dos serviços que eu falei lá na aula anterior que você poderia prestar para o seu cliente produtor rural. Eu vou abrir cada um desses serviços e você vai conseguir visualizar cada um dos possíveis clientes que você consegue atender para cada determinado serviço. Falando agora sobre assessoria contábil. O produtor rural, ele precisa ter ali os seus funcionários registrados, toda a legalização da folha de pagamento do seu cliente produtor rural, toda a escrituração fiscal mensal, seja a escrituração do imposto de renda ou a escrituração do livro caixa digital do produtor rural, ela deve ser feita mensalmente. A assessoria contábil seria o que? Você pegar na mão desse cliente e você conseguir fazer a legalidade das operações fiscais e também trabalhistas do seu cliente produtor rural. Então, aquele produtor rural que ele precisa ter o seu funcionário registrado, você vai dar o auxílio com a folha de pagamento, admissões, rescisões, férias, todos os itens que envolvem a folha de pagamento, o envio de obrigações e, no que tange o departamento fiscal, você faz a apuração mensal, a escrituração mensal do livro caixa, seja ele o livro caixa digital ou seja ele o livro caixa analógico. Muito se tem ouvido falar hoje sobre o livro caixa digital do produtor rural. A obrigatoriedade da escrituração do livro caixa, ela já vem há muitos anos, então mensalmente deve ser feita a escrituração do livro caixa, de modalidade analógica, de maneira analógica. A Receita Federal, ela disponibiliza o programa de escrituração do livro caixa, mas deixa à vontade para que você, contador, escriture da maneira que melhor lhe convir, ou seja, via processamento de dados ou via o programa da Receita Federal. Esse livro caixa, diferentemente do livro caixa digital do produtor rural, ele não é entregue à Receita Federal de imediato. Você deve manter a escrituração do livro caixa e manter também a guarda de documentos hábeis e idôneos que comprovem cada um dos itens da apuração do produtor rural, despesas, receitas, todos esses itens devem ser comprovados através de documentação idônea e você deve manter essa guarda. O livro caixa analógico, ele também funciona dessa maneira, você deve escriturar e manter a sua guarda. No caso de uma possível fiscalização, o que o fiscal da Receita Federal irá pedir não são as notas fiscais inicialmente, e sim o livro caixa que você escriturou para você chegar no valor que você informa ali no imposto de renda do produtor rural pessoa física. Então todo esse acompanhamento mensal, ele engloba aqui na assessoria contábil do produtor rural pessoa física. E convenhamos, todo produtor rural pessoa física, ele precisa da sua apuração do imposto de renda. Ele precisa comprovar sua atividade rural através do imposto de renda e através de uma escrituração mensal. Então, aqui tem um campo para você, contador do agronegócio, agregar. São muitos produtores rurais que nós temos no Brasil, então sempre aí, naquele mapeamento que você fez da análise da sua região, você encontrou possíveis produtores rurais que podem se tornar seu cliente na assessoria contábil. Agora, passando para o próximo serviço, regularização de imóveis rurais. Uma das maiores dificuldades de produtores rurais quando vão pleitear custeios da atividade rural e financiamentos bancários é ter os seus documentos regulares para que ele consiga ter o seu financiamento bancário ou o seu custeio agrícola aprovado. É preciso que todos os documentos que comprovem aquela área rural e também a atividade rural estejam regulares, né? Todos os itens do CCIR, ITR, matrícula precisam estar conversando entre si. É como se fosse nós, pessoa física. Nós temos CPF, RG, título de eleitor. A área rural também tem os seus documentos próprios que identificam aquela área rural, CCIR, ITR e matrícula. Esses três itens, eles precisam estar conversando entre si no que tange área rural, proprietário. Por incrível que pareça, pode ser que você pense, não, isso é o mínimo que deve estar correto, mas é muito comum a gente encontrar esses documentos não conversando entre si, inclusive o próprio CCIR. Eu já encontrei CCIR que estava ali quando fala da atividade rural, que ela é uma fazenda improdutiva. né? É uma área que o produtor rural, ele produz mais de 1.000 hectares de soja, por exemplo, mas ele está constando ali no CCIR que ela é improdutiva.
Então esses itens eles precisam estar regulares para que o produtor rural consiga pleitear esses custeios e financiamentos bancários. Um outro item que é muito comum estar errado nesses documentos é a quantidade de área. Eu já peguei vários documentos onde CCIR tinha uma área, matrícula tinha outra área e o ITR tinha uma outra área. Então isso é uma oportunidade para você, contador do agronegócio, entrar no mercado, fazer análise e regularização de imóvel rural. Auditoria tributária do agronegócio. O que acontece? Já é sabido que aumentou o número de fiscalizações da Receita Federal. O cerco está fechando para o agronegócio. O aumento de operações fiscais da Receita Federal no combate à sonegação do imposto de renda da pessoa física fez com que vários produtores rurais começassem a procurar auditoria nas suas operações fiscais. Eles querem estar mais respaldados, então muitos produtores rurais estão procurando contadores que façam auditoria dos últimos 5 anos, que é quando a Receita Federal consegue cobrar. Então a Receita Federal, em todas as operações fiscais dela, ela vem cobrando dos últimos 5 anos dados irregulares. Quando você tem uma auditoria, você tem um contador que audita todas as informações fiscais que aconteceram nesses últimos 5 anos, o produtor rural ele fica muito mais seguro perante a Receita Federal. Então esse é um item que você, contador do agronegócio, também pode prestar. Consultoria tributária do agronegócio. Nós falamos sobre a auditoria, onde o produtor rural ele te procura para quê? Para que você respalde ele nos últimos 5 anos. Você vai analisar a documentação dos últimos 5 anos, todas as operações fiscais. E a consultoria tributária, você vai começar com esse produtor rural a analisar daqui para frente todas as operações fiscais para que ele faça todas as operações fiscais de maneira lícita. Não estamos falando ainda do planejamento tributário. Em redução tributária, estamos falando aqui de realmente a emissão de notas fiscais, você dar uma consultoria para o seu cliente produtor rural, para que ele consiga fazer todas as operações de maneira lícita e segura perante a Receita Federal. Planejamento sucessório e holding rural em parceria com advogados. O que acontece? Muitas das vezes o patriarca, ele quer passar o seu bastão, ele quer passar a sua atividade rural e os seus bens ainda em vida, para que não passe pelas dores de um inventário. Para esse motivo, nós temos a possibilidade de instituir uma holding rural, da constituição da holding rural. É muito importante ter essa parceria entre advogado e contador. O advogado, ele irá intermediar todos os acordos familiares e os bens e a destinação de cada um dos bens. E você, contador, é quem conhece toda aquela atividade rural, é você que conhece a realidade dos fatos do seu cliente produtor rural. E você tomará frente dessa holding rural e cuidará dela quando o advogado sair de cena. Então é muito importante essa parceria entre contador e advogado. BPO financeiro. O que é isso? Você tem aquele seu cliente produtor rural que você acredita que ele não consegue fazer uma gestão financeira eficiente e você não consegue. Muitas das vezes ele não tem um funcionário que fica somente na parte financeira. Ele não tem fluxo de caixa, ele não tem contas a pagar, ele não tem contas a receber. No BPO financeiro, você vai organizar tudo isso em seu escritório. Ele não precisa ter um funcionário para fazer toda essa parte financeira. O BPO financeiro é a terceirização da parte financeira do produtor rural. Acontece muito com produtores rurais de pequeno porte que não quer contratar uma pessoa especificamente para o financeiro. Então, contador do agronegócio, você entra aqui trazendo essa facilidade para o seu cliente produtor rural, onde você, que já tem a expertise, consegue tratar a gestão financeira do seu cliente muito mais rapidamente e eficiente. Bom, se você está falando agora de um produtor rural que ele já tem um controle financeiro um pouco maior e ele ainda quer otimizar esse controle financeiro, você pode prestar para ele uma consultoria de gestão financeira, que é o quê? Que é realmente você validar, você aplicar os controles de fluxo de caixa, de contas a receber, você consegue já aplicar aí alguns indicadores financeiros para ele, que ele vai conseguir ver a qualidade das informações financeiras dele. A consultoria de gestão financeira funciona para esse cliente produtor rural, que ele já tem uma organização maior, ele tem os documentos dele organizado, muitas das vezes ele já tem um funcionário que faz
todo o departamento financeiro e você precisa apenas otimizar. Então, essa consultoria de gestão do agronegócio vem para que você otimize todos os processos financeiros da empresa e ele consiga aí ver todos os números do seu financeiro. Bom, agora você já tem o seu cliente produtor rural mais organizado, ele já tem uma gestão financeira eficiente, ele já tem todos os controles de fluxo de caixa, de contas a pagar, contas a receber, ele já tem todos os indicadores financeiros que ele precisa. O que você pode oferecer para esse cliente produtor rural? Implantação de contabilidade gerencial do agronegócio. Com a implantação da contabilidade gerencial, ele vai conseguir identificar, através de números, tudo que ele gasta com combustíveis, energia elétrica, adubos, fertilizantes, sementes, mão de obra, tudo que é utilizado na atividade rural através de números. Talvez ali na gestão financeira, onde ele trata apenas as operações financeiras e não abra para esses itens, não tenha um plano de contas tão aberto, ele não consiga enxergar essas informações. E através da implantação da contabilidade gerencial, você vai encontrar e mostrar para ele quais são os pontos de melhoria naquela atividade rural. Ele consegue mensurar o real lucro que ele tem daquela atividade rural.